Olá, eu sou o Melchior, sou acadêmico do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e hoje eu vou estar falando sobre os inibidores de cotransportador de sódio-glicose 2. Inicialmente, os ISGLT2 foram desenvolvidos para o tratamento de diabetes do tipo 2. Só que evidências robustas de ensaios clínicos randomizados e meta-análises demonstraram que o ISGLT2 demonstrou um efeito protetor cardiorrenal independente do estado diabético do paciente. Isso dá para nós uma mudança de paradigma na propedêutica do medicamento, uma vez que os ISGLT2 atuam como agentes essenciais da gestão de pacientes com risco cardiovascular e doença renal crônica. E para compreender essa amplitude de benefícios promovida pelo ISGLT2, a gente tem que entender o seu mecanismo de ação. Os ISGLT2 atuam inibindo seletivamente o cotransportador SGLT2 nos túbulos renais proximais. Essa inibição impede a reabsorção de sódio e glicose, aumentando a sua excreção na urina, conhecido como glicosúria e natriurese. Embora o efeito hipoglicemiante tenha sido o foco inicial, é crucial entender que o efeito natriurético é igualmente vital. Essa dupla influência direta no volume intravascular, na pressão arterial e hemodinâmica estabelece base para extensos efeitos protetores cardiovasculares e renais que são amplamente independentes dos controles glicêmicos. Agora nós vamos falar sobre os benefícios cardiovasculares do ISGLT2, que se demonstraram consistentemente na redução da hospitalização por insuficiência cardíaca e pela redução da mortalidade cardiovascular. Esse é um profundo efeito de classe observado em diversos medicamentos da classe. E vale ressaltar que esse efeito é observado em pacientes independentes do estado diabético e da fração de ejeção. Isso se mostra um benefício tanto na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, tanto quanto na reduzida. Para uma dimensão, uma meta-análise demonstrou uma redução de 29% do risco da primeira hospitalização por insuficiência cardíaca e uma redução de 14% da mortalidade cardiovascular em pacientes com insuficiência cardíaca. No cenário de insuficiência cardíaca aguda, a administração de SGLT2 precoce reduziu significativamente a mortalidade por todas as causas e a incidência de piora de insuficiência cardíaca. Além dos desfechos duros, eles melhoraram marcadores como NT-proNP e fração de ejeção ventricular esquerda, o que é muito importante para o paciente, a qualidade de vida, e também avaliou os questionários específicos e pela distância percorrida em testes de caminhada. Agora vamos falar sobre os benefícios do ISGLT2. Esses medicamentos reduzem significativamente a progressão da doença renal crônica e a incidência de eventos de falha renal. Esses benefícios profundos são observados em pacientes com e sem diabetes e em vários estágios da doença renal crônica. Em pacientes portadores de doença renal crônica e diabetes, por exemplo, o ISGLT2 reduziram o risco de falha renal em 30% e desfechos compostos em 32%. Quanto à prevenção da lesão renal aguda, os estudos demonstraram que a inibição do SGLT2 reduz a incidência da lesão renal aguda. No entanto, é crucial para os médicos entenderem que em um primeiro momento haverá uma redução da taxa de filtração glomerular, mas isso é um efeito fisiológico esperado e bem compreendido, que faz parte do mecanismo renoprotetor para diminuir a hiperfiltração glomerular e não anula o efeito protetor a longo prazo do medicamento. Agora cabe entender os efeitos não glicêmicos dos ISGLT2, como os efeitos hemodinâmicos, que atuam como diuréticos osmóticos no túbulo renal proximal, levando à natriurese e à glicosúria leve, que reduz o volume intravascular, a pressão arterial e melhora das condições de enchimento cardíaco.
além da reprogramação metabólica, que induzem a perda de glicose urinária, levando à adaptação como redução da massa gorda e aumento dos corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos, que são uma fonte de combustível mais eficiente para o coração em falha, melhorando sua energética. A hemodinâmica renal e a oxigenação dele ativa o feedback tuboglomerular, constringindo a arteríola aferente e reduzindo a hipertensão capilar glomerular, o que diminui o estresse da barreira de filtração e melhora a oxigenação cortical. Ele também possui propriedades anti-inflamatórias e antifibróticas, demonstrado pelo potencial da modulação da inflamação e da fibrose cardíaca renal, reduzindo o estresse oxidativo, além de promover a estimulação da eritropoiese, que podem mimetizar a hipóxia sistêmica, estimulando a produção de eritropoetina e aumentando o hematócrito, o que melhora a entrega de oxigênio a órgãos vitais. O perfil geral de eficácia e segurança do ISGLT2 é extremamente favorável, o que sustenta uma ampla aplicação clínica. Os efeitos benéficos são amplamente reconhecidos como um efeito de classe. Em termos de segurança, eles induzem menos hipoglicemia em comparação com o placebo e ainda menos hipoglicemia que requer assistência de terceiros. No contexto de insuficiência cardíaca aguda, seu perfil de segurança é robusto, sem aumento estatístico e significativo em eventos adversos como lesão renal aguda, infecções do trato urinário ou hipotensão. Essa combinação de robusta eficácia e alta tolerabilidade resulta em uma provável diminuição na descontinuação do tratamento devido a eventos adversos, justificando fortemente sua adoção generalizada. Assim, a evidência cumulativa e consistente demonstra inequivocadamente que os ISGLT2 não são mais meros adjuvantes no controle glicêmico. Eles emergiram como terapias fundamentais para pacientes com insuficiência cardíaca, doença renal crônica e aqueles com alto risco cardiovascular, independente do seu estado diabético. Essa transformação exige uma mudança significativa nas diretrizes clínicas e na prática rotineira, defendendo a iniciação proativa e precoce do ISGLT2 em pacientes elegíveis. Seu papel deve ser visto de forma semelhante a inibidores de ECA e BRA, ou beta-bloqueadores, que se tornaram padrão de tratamento para insuficiência cardíaca. Isso representa um avanço monumental para a cardiologia e nefrologia preventiva e terapêutica. Os ISGLT2 fornecem uma estratégia terapêutica unificada que visa o contínuo cardiorrenal metabólico, com potencial de simplificar regimes complexos de polifarmácia e melhorar significativamente os desfechos gerais ao longo prazo. Eles são uma ferramenta terapêutica de valor inestimável no arsenal clínico moderno, e sua interação precoce e generalizada é imperativa para otimizar os desfechos dos pacientes e redefinir o paradigma de tratamento nessas condições crônicas e interligadas. Muito obrigado pela atenção.